Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Tânis Férez de Andrade. Hoje nós teremos nossa aula 2 sobre texto narrativo ficcional. Então, dando continuidade ao nosso assunto ontem de texto narrativo, hoje nós vamos tratar sobre a narrativa ficcional, né? A narrativa ficcional, ela nada mais é do que um texto inventado, fictício, né? Uma coisa fictícia é uma coisa totalmente inventada. O que nós precisamos saber é que entre os textos ficcionais estão o romance, a ficção científica e o suspense. Os que vocês mais vão encontrar por aí são os de suspense e ficção científica. São os que mais se encaixam aí nesse critério. Romance é claro que aparece também, mas eu acredito que em menos quantidade. Esse tipo de narrativa não foge ao esquema de criar um texto. Esse tipo ficcional, ele não vai fugir ao esquema do texto narrativo, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Todo tipo de texto narrativo tem esse formato. Esse formato ele não vai variar de forma nenhuma, tá? O que vai variar é a questão de você fazer ele totalmente ficcional, totalmente dentro da sua imaginação, tá legal? Então no texto de vocês aí, na folha de vocês, vocês têm um texto ficcional, né, narrativo ficcional, para você ler e responder uma perguntinha sobre ele, observar características desse texto. Sempre que você pegar um texto, faça a questão de observar aquelas coisas de espaço, tempo, personagem, aquelas características de texto narrativo, sabe? É bom a gente exercitar. Quanto mais a gente exercita procurando essas questões no texto, mais a gente vai praticando e vai ficando mais esperto em localizar isso aí para na hora da gente criar o nosso texto, a gente não ter tanta dificuldade, né? Ontem vocês criaram um texto narrativo para mim, na aula de ontem. E aí, como é que foi? Tiveram dificuldade? Tiveram facilidade? Como é que foi essa criação? Tô louca para ler o texto de vocês. Tomara que vocês tenham colocado muito em prática tudo que vocês aprenderam aí. Tá legal? Agora, nós vamos ver um outro assunto. Nosso próximo assunto vai tratar de palavras que têm a mesma pronúncia, mas a escrita delas aparece de forma diferente. Elas são chamadas palavras homônimas. O que é uma palavra homônima? Ela é escrita de forma diferente, ela tem um significado completamente diferente, mas a audição, você ouve, o som dela é igualzinho. Então nós vamos falar hoje da palavra acento. Então vamos lá. Observe a palavra acento escrita de duas formas diferentes. Acento e acento. Acento com C e acento com dois S's. Então vamos observar isso aqui. A palavrinha acento com C trata-se de um sinal gráfico. É o acento que a gente coloca nas palavras. Então toda vez que você vê a palavra acento escrita com a letrinha C, você vai observar que eu estou falando do acento colocado nas palavras. Acento agudo, acento circunflexo, tá legal? A crase, tudo isso é um acento. Mas e o acento com dois S's? Qual é o significado dele? O acento com dois S's, eu já estou me referindo ao local de se assentar. Quando eu falo assente-se aí, eu vou escrever com dois S's. Observe que o sentido é completamente diferente, mas a maneira de pronunciar, a pronúncia é exatamente a mesma, tá legal? Vamos ver aí agora, na apostila de vocês, vocês têm aí uma história em quadrinhos, né? Onde você tem a Mônica e o Cascão. Os dois estão conversando, né? E a Mônica falou sobre um tipo de acento, o Cascão entendeu outro tipo de acento, e aí a história foi se desenrolando. Mas acabou criando uma certa confusão. Por quê? Porque essas palavras elas são homônimas. E quando a gente está só ouvindo, a gente pode não entender muito bem do que a pessoa está falando, né?
Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá legal? Outra situação de palavras homônimas que vocês vão ver na apostila de vocês hoje é a palavra sessão. Ó, sessão escrito com 2 S's e sessão escrito com C cedilha. Então vamos entender aí o significado dessas duas palavras, tá? Sessão escrito com 2 S's representa tempo. Tempo de uma reunião, tempo de um espetáculo, tempo de uma consulta, tempo de um exercício. Então quando você vai assistir um espetáculo, eu quero ir ao cinema. Eu posso dizer assim: hoje eu vou assistir o filme na primeira sessão do dia. Eu estou falando de tempo, porque o cinema passa às 3, passa às 5, passa às 9. Então, em qual sessão você vai escolher? Em qual horário você vai escolher para ir ao cinema? Né? Quando você está fazendo um tratamento de fisioterapia, Carlos foi a sua primeira sessão de fisioterapia. São várias, uma em cada dia. Eu não estou marcando tempo? Em todas essas situações, eu estou falando de sessão com 2 S's. A sessão com C cedilha, ela vai indicar partes. Quando eu estou separando partes das coisas. Significa corte, divisão. Então vamos lá. Os contos de fada estão localizados na seção de literatura infantil. Observe que eu usei a palavra seção agora, separando a parte onde está localizado o livro de contos de fadas. Sabe quando você vai numa biblioteca, que tem todas aquelas prateleiras separadas? A gente fala que elas estão separadas em seções. Seção de romance, seção de ficção, seção de literatura infantil, seção de pesquisa. O que é seção? São partes. Então, ó, a primeira seção aqui, com 2 S, significa tempo. A segunda seção significa parte. Eu estou separando em partes, tá legal? Significa corte. A seção de trocas da loja fica no andar superior. O lugar onde vai acontecer as trocas, onde você vai trocar a roupa que você comprou. Então a gente precisa prestar muita atenção quando vai utilizar essas palavrinhas, porque elas são palavras homônimas, são palavras que têm a mesma pronúncia, mas a escrita e o significado são completamente diferentes. Na apostila de vocês aí tem várias atividades para a gente praticar isso, completar, né, com acento e acento, completar com seção e seção, lembrando que cada uma tem o seu significado, tá bom? Então vamos prestar atenção aí. Acento com C, sinal gráfico. Acento com 2 S, lugar onde você se assenta, né? Seção com 2 S indica tempo. Deixa eu cortar o T direito aqui. Seção com C cedilha, parte, divisão. Então o significado é diferente. Vamos prestar atenção para completar direitinho e acertar as atividades. Até a próxima aula.